Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Presidente Bolsonaro convida Regina Duarte para assumir pasta da Cultura depois de demitir secretário que fez discurso parecido com o de chefe nazista. SEDAI recebe novo carregamento de carvão para tratar água no Rio de Janeiro. Comércio prevê prejuízo bilionário por conta dos feriados nacionais deste ano. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Ágora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. Sexta-feira movimentada em Brasília, o secretário de Cultura, Roberto Alvim, foi demitido ao citar parte de um discurso nazista no lançamento de um prêmio cultural. Vamos ao vivo à capital federal, onde está Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. Já se sabe quem fica na pasta por enquanto? Oi, Sérgio, boa noite. Sim, quem vai ocupar o cargo interinamente é o secretário adjunto da pasta, José Paulo Martins. José Paulo é administrador com mais de 47 anos de carreira na iniciativa privada e já atuou na Secretaria Especial de Cultura e também no Ministério da Cultura, de junho de 2016 a dezembro de 2018. Após o discurso de Roberto Alvim, a Secretaria de Cultura pediu desculpas e retirou do ar o vídeo. O presidente Jair Bolsonaro decidiu pela demissão de Roberto Alvim na manhã desta sexta-feira. A atriz Regina Duarte foi convidada para assumir a secretaria por Bolsonaro e ficou de dar uma resposta até segunda-feira. Sérgio. Obrigado, Fara. E a saída do secretário é o comentário de Augusto Nunes aqui no estúdio. Augusto, boa noite. Boa noite, Sérgio. Ao demitir Roberto Alvim da Secretaria da Cultura, o presidente Jair Bolsonaro fez mais que se livrar de um admirador da Alemanha nazista. Confrontado com sinais de descontentamento vindos de todas as direções, Bolsonaro optou pela remoção cirúrgica. Pela primeira vez, ouviu sem demora a voz forte da sensatez. Governantes com formação militar, como Bolsonaro, têm cintura pouco flexível e costumam enxergar num recuo tático uma retirada desonrosa. Em contrapartida, políticos com longa experiência parlamentar encaram com naturalidade o passo atrás recomendado pela força dos ventos contrários. Na década de 70, o presidente Ernesto Geisel perdeu a paciência com parlamentares oposicionistas. Eles insistiam numa reivindicação que Geisel via com desagrado. Irritado, o presidente avisou, aspas, eu não ajo sob pressão, fecha aspas. 2 horas depois, a resposta foi dada pelo deputado Ulisses Guimarães, presidente do MDB, aspas, eu só ajo sob pressão, fecha aspas. Ensinou o líder do partido que reunia os adversários do regime militar. Como Geisel, Bolsonaro costuma reagir a pressões com impaciência de capitão. Nesta sexta-feira, como Ulisses, agiu com a astúcia de parlamentar tarimbado. Melhor assim, Sérgio. Augusto, obrigado. Bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei do orçamento de 2020, que estima a receita e fixa as despesas da União. Com isso, o fundo eleitoral vai contar com 2 bilhões de reais, valor aprovado pelo Congresso Nacional. A medida foi anunciada agora à noite pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira. Em Belo Horizonte, uma erosão colocou em risco um talude, um muro de contenção que sustenta uma linha férrea da companhia Vale. Vamos até lá com a Virgínia Nalon ao vivo. Virgínia, boa noite. Alguma casa foi interditada? Boa noite, Sérgio. 7 casas foram interditadas. 3 imóveis estavam vazios, nos outros 4 haviam 10 pessoas, 8 adultos e 2 crianças. O perigo foi detectado durante a tarde por um morador que percebeu que havia muita lama descendo a encosta. A Vale enviou técnicos ao local que descobriram algumas rachaduras provocadas pelo excesso de chuva. Pela manhã, uma nova vistoria vai ser feita. Importante destacar, viu, Sérgio, que não existe barragem de rejeitos ou de contenção de qualquer produto da Vale no local. Apenas a linha férrea que está em risco, segundo a Defesa Civil. As famílias foram encaminhadas para um hotel aqui da capital e estão recebendo todo o apoio da mineradora. Sérgio. Obrigado, Virgínia. Até semana que vem.
A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio deve receber neste sábado o segundo carregamento de carvão ativado para usar no tratamento da água, que apresenta problemas há 2 semanas. Vamos ao vivo ao Rio com o Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, boa noite. Quando é que esse novo sistema começa a funcionar? Olha, a previsão é que esse novo tratamento comece na próxima semana. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Nesta sexta, a SEDAI anunciou o nome do novo diretor de saneamento. Carlos Braz vai assumir interinamente. Essa é a segunda mudança na direção da empresa em menos de 48 horas. Também nessa sexta, 3 funcionários foram ouvidos pela polícia. Um deles, o ex-chefe da estação de tratamento de água, Júlio César Antunes. Ele disse que não há possibilidade de a água deixar de passar por qualquer etapa de tratamento, que é sequencial. E por isso, não há como ela chegar barrenta na rede de distribuição. Ele acrescentou que, por sua experiência, a turbidez ou a falta de transparência da água pode ter sido provocada pela idade da rede, a limpeza dos reservatórios e até falta de energia. Todos os funcionários ouvidos descartaram a hipótese de sabotagem. A polícia continua as investigações. Sérgio. Pedro Paulo, obrigado e vai se proteger da chuva. Subiu para 19 o número de casos de intoxicação por dietileno glicol em Minas Gerais. A gente vai voltar a BH com a Virgínia Nalon, tinha me despedido dela, mas ainda temos essa participação. De onde é essa última vítima da cerveja contaminada, Virgínia? Pois é, Sérgio, essa vítima é da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Agora, segundo a Secretaria de Saúde, são 15 pessoas internadas em estado grave e 4 mortes. Nesta sexta, a Anvisa proibiu a venda de todas as cervejas da marca Baker, com data de validade igual ou posterior a agosto de 2020. A decisão ocorre depois que o Ministério da Agricultura apontar a presença de dietileno glicol em 8 rótulos da cervejaria e não apenas na Belo Horizontina. A Secretaria de Saúde também criou um site com informações sobre a intoxicação para orientar a população. Sérgio. Agora sim, obrigado, Virgínia. Bom descanso. A Justiça Federal em Brasília tornou réus 29 ex-gestores de fundos de pensão por gestão temerária. Eles tinham sido denunciados pelo Ministério Público. A gente volta a Brasília com o Luiz Fara Monteiro. Fara. Olha, Sérgio, segundo a denúncia, todos os acusados causaram prejuízo de 5,5 bilhões de reais aos fundos de pensão Petros, da Petrobras, Funcef, da Caixa Econômica, Previ, dos funcionários do Banco do Brasil e também Valia, dos trabalhadores da Vale. Os procuradores alegam que os então gestores ignoraram os riscos dos investimentos, as diretrizes de mercado financeiro e não fizeram um estudo de viabilidade sobre os aportes. De acordo com o Ministério Público Federal, que apresentou a denúncia, os crimes foram praticados entre 2011 e 2012, com efeitos até 2016 por conta dos contratos. Sérgio. Obrigado, Fara. Boa noite. Cada real investido na indústria de defesa brasileira gera um retorno de R$10. O renascimento do setor é a prioridade do secretário de Produtos da Defesa, Marcos Degô. Nós estamos assistindo a um renascimento da nossa base industrial de defesa e começando a trabalhar no que vem a ser uma política de fomento às exportações da base industrial de defesa. Por muito tempo, por cerca de 30 anos, não se prestou a devida atenção a um setor de extrema importância para a nossa economia. Então, agora, a partir do início do governo do presidente Jair Bolsonaro, nós começamos a resolver gargalos estruturais, gargalos sistêmicos, que vinham impedindo o desenvolvimento e o fortalecimento da nossa base industrial de defesa. Existe um imenso desconhecimento acerca da importância do que nós chamamos de economia da defesa. A base industrial de defesa é uma grande geradora de emprego, uma grande geradora de renda e uma grande geradora de tecnologia. Então, apenas as empresas cadastradas aqui no Ministério da Defesa, como de defesa ou de produtos de defesa, geram 285 mil empregos diretos e 850 mil empregos indiretos. Estamos falando aí de algo em torno de 1,2 milhão de empregos de alta qualificação. A renda média do setor é de cerca de 3 vezes do restante dos setores industriais e o efeito multiplicador para os produtos de defesa, investimentos na BID, é superior, infinitamente superior a de qualquer outro setor industrial. Para cada real investido
Na base industrial de defesa, nós temos 9,8, R$10 de retorno. Então, esse efeito multiplicador é muito grande, além do arrasto tecnológico. Nem todo mundo fica feliz com os feriados nacionais. Os deste ano, por exemplo, podem provocar um prejuízo bilionário para os comerciantes. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio. Então vamos a Brasília novamente, só que agora com a Raquel Vargas. Raquel, boa noite. De quanto pode ser esse prejuízo? Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com a CNC, esse prejuízo pode chegar a 19 bilhões e 600 milhões de reais, valor que supera em 12% ao registrado em 2019. E, Sérgio, esse aumento é baseado na maior quantidade de feriados que neste ano cairão em dias úteis, o que representa queda nas vendas ou aumento dos custos de operação. Apenas o feriado da Proclamação da República, que em 2019 caiu numa sexta, não impactará no setor, já que neste ano ele vai cair num domingo. Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná devem concentrar mais da metade das perdas registradas por conta desses feriados. Sérgio. Por falar nisso, o Rio de Janeiro terá um fim de semana prolongado por conta de um feriado, na segunda-feira, um feriado municipal. Até já, Raquel. Depois de 7 dias de aumentos consecutivos, o dólar caiu 0,66% nesta sexta-feira, vendido a R$ 4,16. Na semana, a moeda americana valorizou 1,78%. E o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu mais de 1,5% e voltou aos 118 mil pontos. Na semana, o Ibovespa subiu mais de 2,5%. A exportação de frango em dezembro atingiu o maior volume de todo o ano de 2019. A gente vai ao vivo, então, aqui a São Paulo com a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite. Qual a explicação para esse resultado no fim do ano? Oi, boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. É que aumentou o envio de frango in natura industrializado para países como Japão, China e Arábia Saudita. Segundo a Secretaria do Comércio Exterior, os embarques totalizaram quase 392 mil toneladas. No mercado interno, os preços do frango tiveram comportamentos diferentes, de acordo com o Centro de Pesquisas Econômicas da USP. Em Toledo, no Paraná, uma das principais praças exportadoras, o ritmo de embarques deixou o preço do produto mais caro. Já na Grande São Paulo, para reduzir os estoques, os produtores preferiram baixar o preço para atrair os consumidores. E olha só que nos últimos 5 dias, o preço pago ao produtor de frango tem caído, o que pode diminuir o preço no mercado. Sérgio. Vai ter muita gente feliz com isso, Giovana. Obrigado. O Ministério da Educação divulgou o portal do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, usado pelos estudantes para concorrer a uma vaga nas universidades públicas. Vamos mais uma vez com a Raquel Vargas em Brasília. Raquel, a inscrição vai ficar mais fácil, é isso? Vai sim, Sérgio. A novidade no sistema neste ano é que o estudante vai poder fazer a inscrição por aqui, pelo celular ou pelo tablet, no seguinte endereço: sisu.mec.gov.br. Bom, neste site ele poderá escolher 2 opções de cursos em diferentes universidades públicas de todo o país. No total, são 237 mil vagas. Lembrando que quem teve maior pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio tem mais chances de conquistar uma vaga, já que as notas do Enem servem como critérios para a aprovação. As inscrições para o SISU começam na próxima terça-feira e vão até sexta-feira. Sérgio, eu volto com você. Bom fim de semana, Raquel. Registrado mais um caso do novo vírus que já matou 2 pessoas na Ásia. Vamos até Tóquio falar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, boa tarde. Onde é que o caso foi registrado?
Boa noite, Sérgio. Foi na Tailândia e é o segundo caso por lá. Uma mulher de 74 anos está em quarentena desde que chegou ao país na segunda-feira. A paciente é da cidade chinesa de Wuhan, onde o vírus foi detectado pela primeira vez. Segundo o ministro da Saúde tailandês, a situação está sob controle e eles estão confiantes de que vão conseguir evitar a propagação da doença. Para as autoridades chinesas, o risco de contaminação entre humanos, se não for excluído, é considerado baixo. Hospitais do mundo inteiro estão se preparando para combater o vírus. Isso porque na próxima semana os chineses começam as comemorações do Ano Novo Lunar e a expectativa é que ocorram 3 bilhões de viagens domésticas e internacionais, Sérgio. É um grande deslocamento entre os chineses. Obrigado, Cíntia. A economia da China teve o menor crescimento em quase 3 décadas. O PIB chinês cresceu 6,1% no ano passado. Embora o índice esteja dentro das metas fixadas pelo governo, a expansão foi a mais fraca desde 1990. O principal fator para o resultado abaixo do esperado foi a guerra comercial de quase 2 anos com os Estados Unidos e que implicou em bilhões de reais em tarifas dos dois lados. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7 da manhã. E fique agora com as imagens que marcaram a semana. Boa noite.